Muito estranho. Deixa eu entrar de novo. É isso. Atualizei. Que ótimo. Bom, estamos ao vivo agora, exatamente, em mais uma live do Pensar Educação, Pensar o Brasil. Hoje o nosso tema é ensino remoto da alfabetização na pandemia. E a gente está fazendo essa live numa parceria com o grupo de pesquisas em alfabetização, linguagem, decolonialidade da Universidade Federal de São João del Rei. Bom, nós estamos aqui com nossas convidadas. Quem tiver com o YouTube aí aberto, pode ir fechando, porque está dando eco, mas é só ficar prestando atenção. Bom, eu sou a Vanessa Macedo, eu divido aqui essa live, a produção dessa live, mas também esse papel de anfitriã com o Luciano. E hoje a gente está dividindo aqui com o GTA, o grupo da pesquisa. E, enfim, vou começar aqui as apresentações. Vou começar apresentando a Clotilde Alencar, que é professora alfabetizadora da Escola Municipal Joelma Cardoso, em Anuaraí, no Ceará. Está também aqui com a gente a Rosilene Cunha da Trindade, que também é professora alfabetizadora na Escola Estadual Mateus Salomé, em São João del Rei, aqui em Minas Gerais. Também está com a gente aqui a Gabriela Medeiros Nogueira, professora da FURG, Universidade Federal do Rio Grande, e também faz parte do coletivo Alfabetização em Rede. A Adelma Barros Mendes, que é professora da Unifap, Universidade Federal do Amapá, também faz parte do coletivo Alfabetização em Rede e é vice-presidente da Associação Brasileira de Alfabetização. E quem está dividindo esse lugar comigo de anfitriã é a Maria do Socorro Macedo, que é professora da Universidade Federal de São João del Rei e coordenadora do grupo de pesquisa em alfabetização, linguagens e decolonialidades da Universidade Federal de São João del Rei. Passo a palavra para ela, que vai dividir esse espaço aqui comigo, e, enfim, falar um pouco sobre essas convidadas, sobre esses espaços que elas pertencem. Enfim, Socorro, é com você. Obrigada, Vanessa. Boa tarde às colegas, às amigas da mesa e também ao público que eu estou observando aqui no YouTube. Já estamos com mais de 100 pessoas ligadas na nossa live, que bom. Bem-vindos todos. Vamos aqui aproveitar essa hora e meia para discutir um tema fundamental, que é a educação remota, o ensino remoto, nesses tempos de pandemia. Eu queria agradecer muitíssimo o convite do Pensar ao Vivo, porque é um espaço que a gente sabe que é muito acompanhado, né, pela educação básica, e é uma grande oportunidade para a gente compartilhar com vocês um pouco do que nos une aqui, né, nós quatro, nós cinco nessa mesa, que é o fato de que todas nós estamos envolvidas com uma grande pesquisa nacional, quase nacional, porque são 18 estados do Brasil envolvidos na pesquisa, representados na pesquisa, através de um coletivo que se chama Alfabetização em Rede, né, é um coletivo que eu coordeno e que nós temos 29 universidades públicas, praticamente todas públicas, do Brasil participando. Desse coletivo participam também a Delma, participa a Gabriele, participa a Rosilene, participa Clotildes, como casos que a gente está acompanhando. Então, esse coletivo está desenvolvendo essa pesquisa que tem como objetivo, dentre outros, compreender e conhecer um pouco como está se dando o ensino remoto da alfabetização durante a pandemia. A gente não tem ainda os dados consolidados, mas já temos respostas de aproximadamente 14 mil professoras da educação básica, educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, né, até o 5º ano. Já conseguimos uma resposta de aproximadamente 14 mil docentes, não é pouco, né? Nos articulamos com a Undime, com as secretarias de educação, com as nossas redes que participam de programas de formação continuada, e estamos aí na batalha, a pesquisa ainda está aberta, depois eu vou postar o link para que as pessoas que estão assistindo possam colaborar. Bom,
Mas eu gostaria de, antes de entrarmos no debate, dizer que também para nós é importante destacar que nós estamos no ensino remoto, porque nós já estamos com aproximadamente 4 milhões de casos da Covid-19 no Brasil, o que pandemia que nos obrigou, nos colocou em casa, em isolamento social, né, colocou as nossas escolas todas da educação básica fechadas e gerou digamos assim, um estresse e uma carga de trabalho muito grande nas nossas docentes. Eu estou falando sempre no gênero feminino, porque os dados são consolidados e indicam que essa é uma profissão eminentemente feminina. Então, não é uma gripezinha, né? A gente acredita que somente com a vacina a gente consegue voltar ao trabalho presencial de forma segura. Então, é sempre bom lembrar que a gente está vivendo uma pandemia muito grave, né? Que já ceifou a vida de 120 mil, mais de 120 mil brasileiros, né? Bom, essa pesquisa, eu vou, em um minuto apenas, dar algumas tendências, né? Só um aperitivozinho, até mesmo para divulgar, para a gente entrar na nossa roda de conversa quente, digamos assim, né? Vamos lá. As tendências que a gente está observando já nos indicam que 92% dos professores de educação básica participantes dessa pesquisa, de 18 estados, estão fazendo algum tipo de trabalho remoto. Não é pouca coisa, né? Quer dizer, isso significa que praticamente a totalidade dos professores de educação básica do país estão envolvidos em alguma atividade de ensino remoto, e é um campo que a gente precisa compreender. Inclusive, foi por isso que a gente decidiu fazer a pesquisa, né? Desses que estão em ensino remoto, desses que responderam, consideram o ensino remoto, 54%, como uma alternativa de meio termo. Evidentemente que não resolve a solução, mas foi uma alternativa, digamos assim, razoável, que minimiza possíveis prejuízos, né, e o impacto da pandemia. E o que me chama a atenção é que 45 pessoas respondentes dessa pesquisa dizem que é uma boa solução. Portanto, você não vê uma rejeição ao ensino remoto, né, como poderíamos supor no início da pandemia, né? Desse público também, 53% consideram que a preparação foi razoável. Eles não tiveram tempo, mas tiveram alguma orientação ou orientações adequadas para o trabalho. Apenas 13% consideram péssima a preparação. Esse dado me chama muito a atenção, porque é uma situação absolutamente nova, né? É uma situação completamente inusitada, e apenas 13% estão considerando que é péssimo, né? O que está acontecendo no ensino remoto. 26% chegam a considerar que tiveram uma boa preparação. Então, mais um outro dado que eu acho que vai aparecer na conversa com as nossas colegas professoras de educação básica é que 72% dessas professoras fazem o ensino remoto através do aplicativo do WhatsApp. Esse dado é um dado que a gente já imaginava que fosse acontecer, mas não nessa proporção, e eu acho que tanto Rosilene quanto Clotildes têm muito para nos contar em relação a isso, né? São coisas que a gente está, de certo modo, tendências que no estudo dos casos a gente está observando. Elas apontam alguns desafios, como o primeiro deles, que fazer que os alunos realizem as atividades. Então, o problema não é nem enviar as atividades, fazer com que eles realizem, né? Também os alunos não têm equipamentos adequados e, por isso mesmo, isso compromete muito o trabalho. Né? Há também dificuldades com atividades que dependem do apoio dos pais. Né? Os livros didáticos e as atividades prontas disponíveis na internet são o principal recurso, não é o único. Eles apontam vários recursos, mas chama a atenção que esses recursos são os principais. E 44% dizem que os alunos estão realizando as atividades, né? A maioria dos alunos. Ou seja, então aí a gente já começa a perceber a realidade, né? Se somente 44% dos alunos que estão no ensino remoto realizam as atividades, existe aí 56% de alunos que estão passando por algum problema, por alguma dificuldade, ou até mesmo com dificuldade de acessar a oferta de ensino remoto no país. Mas, por outro lado, quando a gente faz essa pergunta, apenas 1%
das 14 mil docentes dizem que nenhum aluno respondeu às atividades ou deu algum retorno, o que é um dado otimista, de alguma forma, quer dizer, de alguma forma está chegando a uma parcela dos alunos, não chega a todos, mas o que é ofertado está chegando no Brasil, segundo essa tendência, né? Então, a gente acredita, né, pelo que a gente está compreendendo aqui dos dados dos casos, a gente está com 4 casos acompanhando, 2 deles são justamente a prática da professora Rosilene e da Clotildes, que são em lugares geográficos tão distintos e díspares, na verdade, elas vão poder falar disso. Então, a gente acha que essas tendências já vão, esses casos estão já bastante linkados com essas tendências, inevitavelmente, e aí eu queria começar, então, pedindo que, não sei, acho que Rosilene ou Clotildes decidem aí quem quer começar a falar, afinal de contas, o que é o ensino remoto para vocês? O que vocês estão fazendo, né? Desde abril, no caso a gente sabe que no caso da Clotildes, que está lá no Ceará, a coisa começou em abril, a Rosilene já mais tardiamente, mas elas vão poder falar melhor do que a gente sobre isso. Eu queria saber se vocês querem começar a nos contar um pouquinho dessa história para a gente ir perguntando mais e destrinchando mais, né? Tanto eu quanto a Delma, quanto a Gabriela. Estamos muito curiosas para ouvir o que vocês têm a dizer. Eu imagino que o nosso público também. Vamos lá, Rosilene? Pode sim. Então, de início, eu gostaria de dizer que, para mim, o ensino remoto está sendo um desafio, um grande desafio, né? Nós começamos aqui em Minas com as aulas remotas no dia 18 de maio e assim, estamos caminhando, né? O tempo está passando, mas a gente tem a sensação de que estamos fazendo pouco, né? Porque, no meu caso, trabalhando com crianças pequenas, né? Primeiro ano, alfabetizando, um trabalho que foi muito curto, né? No ensino presencial, não chegamos, né? Ficar um tempo longo com essas crianças, né? Para que pudéssemos, né, desenvolver um trabalho, começar efetivamente um processo de alfabetização, e agora tendo que dar continuidade a esse trabalho de forma não presencial. E, assim, é muito diferente, muda muita coisa, porque hoje o contato, né, que eu tenho não é com as crianças, o contato acontece com as mães, na verdade. Então, é através delas que o ensinamento, que a tentativa de alfabetizar é que vai chegar às crianças. E isso se torna muito complicado, porque mesmo que eles deem para a gente o retorno das atividades realizadas, a gente não tem garantias, né, de que esse processo de alfabetização está evoluindo. A gente não tem como verificar isso no dia a dia, igual ocorre no ensino presencial, a que nível que a criança está, o que ela já conseguiu, né, aprender daquele conteúdo, o que eu tenho que fazer para avançar mais um pouco. Então, isso fica um pouco complicado, por mais que tenha orientações para as mães, né, que a gente busca isso o tempo inteiro, mas agora o contato ficou, né, sendo através das mães, né? Ela é a nossa ponte, na verdade, para chegar até as crianças. Então, isso está sendo um grande desafio. Essa questão, inclusive, foi tema de um dos episódios do nosso podcast Depois da Aula, com a professora Fabiana Viana, que, enfim, trabalha com a gente dentro do Pensar Educação Pensar o Brasil, e ela falou justamente sobre essa relação da escola com a família e como esse processo passa por uma ligação que tem que fazer com a mãe, que tem que fazer com os responsáveis, para explicar o que se dá nesse processo de aprendizagem, de, enfim, ajudar os seus alunos. Mas, complementando sua fala, eu também gostaria de perguntar como é que você se aproxima desses dados que foram apresentados pela Socorro? Como é que você lê a sua prática? Como é que você lê os próprios dados? Rosilene, fala um pouquinho para a gente. Tá. Então, assim, na verdade, eu não sei nem se eu posso falar assim, eu estou conseguindo fazer, né,
essa leitura da minha prática de modo realmente significativo, porque, na verdade, é um vai e vem o tempo todo, né, de pensar assim, o que eu estou fazendo agora, será que está sendo realmente efetivo? Então, a minha prática hoje, eu tento levar alguma coisa, levar um vídeo, levar um conteúdo que talvez possa orientar a mãe naquele trabalho. Então, assim, a leitura que eu faço hoje é que eu não poderia deixar de fazer alguma coisa, de forma alguma não poderia deixar de fazer, mas eu penso que assim, ainda é muito complicado, ainda é muito difícil chegar onde realmente precisa chegar, já que esse trabalho não é feito diretamente em contato com as crianças, né? Por mais que a gente mande algum áudio, algum vídeo direcionado a eles, a mãe sempre vai fazer essa ligação entre nós professoras e as crianças. Gostaria de colocar, né, que eu acho que essa pesquisa tem uma importância, né, bastante grande, não só pelo número de pessoas envolvidas, que isso por si só já seria tem um impacto muito grande, né, no campo da alfabetização, mas principalmente porque a gente vai acompanhar toda uma mudança de cenário, né? Então, são várias questões que vão se atravessando, digamos assim, nessa prática pedagógica que a gente está acostumado em sala de aula, que o professor está ali junto com o seu grupo de crianças, né, acompanhando esse processo. Eu imagino a angústia de vocês, professoras, né, tanto da Clotilde como tua, de não poder ver se o que foi planejado, o que está sendo proposto, se a família entendeu, como que vai fazer essa mediação, se os materiais chegaram, como que chegam até as crianças, né? Porque é tudo muito no escuro, me parece, assim, pelo que tu colocas aí. Isso, e assim, muito novo, porque por mais que eu tente seguir um cronograma para a semana, né, de atividades, de sequência de conteúdos, eu não sei a que momento, em que ordem a criança vai trabalhar aquilo em casa. Então, eu não sei se o vídeo que eu indico lá, se o vídeo que eu coloco explicando um conteúdo, se a criança vai ver antes de fazer a atividade ou depois, se ela vai reunir tudo e assistir isso no final da semana. Eu não sei como que acontece isso em casa. Pelas interações no grupo, assim, eu percebo que tem famílias que conseguem, né, tipo que organizar e fazer isso dia a dia. É um determinado conteúdo, por exemplo, na segunda-feira eu trabalho esse português, então tem um vídeo de português, tem uma sugestão de vídeo de português, tem atividades na apostila, né, que foi disponibilizada pelo governo, tem atividades nessa apostila, e aí eu consigo perceber que tem mãe que segue essa sequência, né, de atividades, de seguir o cronograma que eu coloco, de assistir os vídeos, né, que eu posto no grupo, mas tem umas que eu não consigo perceber a prática dessa forma em casa, né? É um desafio enorme, tanto para o professor como para a mãe, que de repente tem que se ver no papel daqui a pouco, né, de professora, mediadora, de alguém que está ensinando algo e daqui a pouco a pessoa não tem propriedade, imagino eu, né? E Clotilde, quando você ouve o relato da Rosilene, qual é a relação, qual é a comparação que você consegue estabelecer entre a tua prática e esta sensação, né, que a Rosilene está apresentando para a gente, que por mais que ela faça tanto, mas a sensação é de que ela não está, né, conseguindo ter esse retorno que no presencial ela teria, né? Como é que tu podes nos falar disso? Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o convite de estar aqui com vocês, discutindo um pouco do nosso trabalho. Bom, é um pouco complicado para a gente, porque o que acontece? A gente fez o grupo de WhatsApp, a gente tem uma certa noção porque eles fazem a devolutiva. A nossa preocupação está em aqueles que não têm o acesso, não têm o acesso à internet. Então, como é que a Joelma Cardoso fez para isso que acontecesse? Ela tem, na localidade, da zona rural, aqui de Arari, são 22 quilômetros do município que a gente trabalha. E lá tem uma rota que atende a vários alunos, onde
parte deles é do estado de Pernambuco. Dentro desses ônibus, tem as monitoras do transporte escolar que faz esse trabalho de acompanhamento das crianças. Então, o que aconteceu? Para melhorar o nosso trabalho, a gestão da escola, com a SNE, fez esse processo de envolver eles no trabalho, de eles serem o nosso porta-voz, de levar para casa as atividades impressas, onde eles não têm nenhum acesso. Como é que eles iam fazer? Para quem tem grupo de WhatsApp, tudo bem, a gente tem aquela noção, porque eu trabalho com videoaulas, com áudio, com vídeos, e peço para eles mandar uma leitura, mas não é a mesma coisa como fosse presencial. Eu também me angustio com isso, porque eu não estou ali para saber, será se realmente a aprendizagem aconteceu? Será que o meu aluno está aprendendo? Se houve mesmo isso? Então, no grupo da WhatsApp é um pouco menos complicado, mas também não é o normal. Mas o pior é aqueles que não têm acesso à internet, não têm acesso às tecnologias. Embora a gente mande as atividades impressas, a escola disponibiliza todos os materiais necessários para que chegue lá, mas a gente não tem esse retorno, porque as devolutivas são mais complicadas. Tem alunos, tem famílias que são formadas de analfabetos, que não sabem ler, então a dificuldade é ainda maior, que sobrevivem da agricultura, outros da Bolsa Família, então eles não têm mais esse acesso à tecnologia. E também não tem quem ensine para eles. É muito difícil, não são todos não, mas tem alguns que acontece isso. A gente tem um caso da Jama Cardoso, que devido à pandemia, né, tem um aluno que tem acesso à internet, mas a mãe dele não sabe ler e nem escrever. Mesmo tendo acesso à internet, o que essa mãezinha fez? Ora, 22 quilômetros daqui, junte aí mais 8 quilômetros. Foi para uma localidade onde tem familiares e ela levou essa criança para que as atividades fossem contempladas para ele. Quer dizer, isso, assim, às vezes é um choque, assim, de realidade, quando você encontra, por conta disso, porque numa situação de zona rural, que nem a gente se encontra, uma mãe tem esse olhar diferenciado para que o filho não faça o que ela não conseguiu ter, que foi a leitura e a escrita, né? E isso ela faz muitos relatos no grupo que a gente está compartilhando, que a Socorro faz parte do nosso grupo de WhatsApp, e as atividades têm sido feitas tudo lá, porque a gente não tem uma plataforma ideal, uma internet boa para que as crianças pudessem compartilhar suas atividades, porque tudo é mais complicado, nem um celular de ponta, como muitas crianças por aí de Minas Gerais têm, enquanto que aqui não tem isso. Não vou dizer que são todas não, eu estou falando da minoria que a gente tem na escola, 343 crianças ao todo, de creche ao 9º ano. Desses 343 crianças, 167 não têm acesso, 36% dos alunos. Não, é 126%. Só que 36% são do Pernambuco, desses alunos todos da escola, do município do estado de Pernambuco, que a escola atende. Certo? Então, é isso. Então, a gente fica angustiada por conta disso. Porque a gente não consegue... Chama, Adelma, seu microfone está fechado. Bom, então, assim, quando você fala disso, Clotilde, eu trago aqui os dados que foi feita uma pesquisa da Nova Escola, em que mostra para a gente que a cada... na Nova Escola não, foi pela Itaú Social e pelo Datafolha, que mostra que a cada 10 crianças, né, 2 ficam sem ter este acesso, ou seja, justamente por conta dessa dificuldade das tecnologias, e quem tem acesso à tecnologia, mesmo assim, tem a dificuldade dos pais que são, às vezes, semi-analfabetos ou que não são da cultura letrada, que por mais que tenham o interesse, tenham a vontade, né, tem esses enfrentamentos. Você traz um exemplo muito positivo desta mãe que se desdobra e coloca a criança para a casa dos parentes para poder fazer a tarefa, né? No entanto, a gente sabe que não é a realidade, né, da grande maioria, né? Eu não sei se vocês assistiram no Fantástico, mas, né, teve uma reportagem em que também fez esta exposição de que o pai de 2 crianças, ele foi muito categórico. Não, elas não estão fazendo, porque eu saio para trabalhar e eu não tenho como acompanhar essas crianças. Então,
Com isso, a gente vai, né, a gente enxerga que essa pandemia vai deixar um prejuízo muito grande. Esse prejuízo muito grande que já está antecipadamente angustiando cada uma de vocês, cada uma de nós, e que acreditamos, né, nessa pesquisa, que precisamos pensar em estratégias, pensar em alternativas para mitigar essa perda toda que com certeza a gente terá, né, por conta da pandemia. Só para complementar, sem contar que nós, professores, temos que se readaptar às tecnologias, que eu não sabia como utilizar esses programas que tem aí dos celulares, né, para a gente poder fazer vídeo, porque eu quem faço meus vídeos, mas meu filho é quem faz toda a edição, quer dizer, é uma coisa que a gente também vai levar de positivo, vai ter que aprender com as tecnologias à força, né, porque a gente se reinventa todo dia. Bom, que eu tenho que falar. Isso que a Clotilde fala também com relação à tecnologia. Na fala da... Quem está tentando falar? Não, pode falar. Deixa eu ir, então. Olha só, tem duas coisas que eu queria destacar. A Clotilde falou muito de condições, e esse é um debate perene diante dessa pandemia, e a Rosilene falou muito em uma pergunta, né? Está sendo efetivo? Então, vamos tentar pensar um pouco sobre essa ideia, assim, se o aprendizado está acontecendo, se o letramento está acontecendo, a alfabetização está acontecendo, se está sendo efetivo, porque me parece, assim, que são aspectos, assim, de uma grande questão, ou seja, a educação está acontecendo. Quando a gente dimensiona isso, pensando numa grande perda, ou seja, de que a gente vai ter consequências muito perigosas, enfim. Como é que a gente reflete assim, sobre esses dois aspectos? Ou seja, está sendo efetivo, as condições dos alunos e quais são os desafios que a gente tem para frente? Eu posso... Fala. Bom, eu tenho uma compreensão, e assim, a gente divide esta compreensão, inclusive, na BAUF, que este momento é um momento, né, de se manter o vínculo, é um momento em que a criança ela não pode jamais ser desligada da escola, a criança ela jamais pode perder essa relação com o professor, com a escola, com os livros, né, com o fazer, né, com a leitura. No entanto, quando se fala em condições efetivas desse aprendizado acontecer, eu não consigo vislumbrar uma efetividade. Eu penso que a gente tem aí um certo grau de aprendizado, mas não dentro do que nós imaginamos ou planejamos quando é um ensino presencial. E não creio que seja só porque nós não estávamos acostumados em fazer um trabalho, né, remotamente, porque nós temos aí, né, o estudo em EAD, mas para a educação infantil, para a alfabetização, que tem uma particularidade muito grande de estar perto, de interagir com o colega, de contar a história para a criança, de sentar na rodinha, isso também é aprendizado. Isso está tirado dessas crianças. Né? De eu sentar ao lado, de ele chegar todo dia na sala e você abraça um, beija o outro, né? Faz a filhinha para colocar o nome. Esta vivência ele não está tendo. E eu acredito que isto está fazendo falta. E acaba gerando, sim, um prejuízo. Exatamente. Escola é interação, né? Ensino, aprendizagem é interação, sobretudo interação, né? Interação com o outro, interação com conhecimento mediado pelo outro. Eu acho que é isso mesmo, assim, Adelma. O que elas trazem, né? E o que a gente está vendo já na pesquisa esqueçam as referências que a gente tem do que é interação na escola, porque elas não servem para a gente entender o que está acontecendo agora durante a pandemia. A interação, primeiro, ela passa a ser uma interação professora e pais, né, e aí a figura da mãe é central, né, a gente observa isso, a figura da mãe é central, ela é
colocada, né, assim, o papel dela passa a ser a que vai se responsabilizar nesse exato momento, se já era, agora mais ainda, né? Então a interação passa a ser professora, mães, né, fundamentalmente. A criança, praticamente não ocorre a interação direta com a criança. Aliás, outra coisa importante, não há uma interação síncrona. A interação ela é totalmente assíncrona. Ou seja, eu mando um recado que depois vai ser lido e que depois vai ser retornado. Não há a menor possibilidade, com o que a gente observa na pesquisa, daquilo que os gestores, os governantes deixaram de oferecer, né? Porque eu acho que é isso também, a possibilidade de que haja uma interação em tempo real. Isso também muda radicalmente o que a gente considera como processo de ensino-aprendizagem, que a gente já tem como referência e que não se aplica no contexto agora. Então, toda interação ela é remota no sentido mais preciso do termo. Né? Ela não é presencial, ela não é síncrona, e ela acontece predominantemente com os pais, vamos dizer, a figura da mãe. Com isso, o que eu já estou observando, e talvez a Clotilde e a Rosilene possam falar para a gente melhor, é que elas agora têm, além da sala de aula, que é mandar as orientações para a sala de aula virtual do WhatsApp, considerando que as famílias aqui vão ler e os alunos, embora seja para as crianças, as famílias vão ler e são elas que vão mediar. Tem toda a interação individual de cada mãe com elas no WhatsApp privado delas. Vocês imaginam a sobrecarga de trabalho que o ensino remoto está gerando? Por quê? Porque você imagina se a mãe manda um recado para a Rosilene ou para a Clotilde e ela não responde. Você imagina se ela deixa de ver que, às vezes, por exemplo, o caso desse aluno, que a gente está acompanhando muito de perto na Escola Joelma, que chama muita atenção, que a Clotilde relatou, né? Uma mãe analfabeta, um pai que perdeu o celular, que não tinha a menor condição, que o aluno, que o amigo que ajudava nas atividades foi embora e ela se viu desamparada. Todo esse relato ela faz do privado com ela. Então, se ela não acessa o celular, o privado do WhatsApp, ela deixa de saber o que está acontecendo com um dos alunos, ela deixa de saber o que está acontecendo com todos os alunos. E aí, eu não quero monopolizar, porque isso é muito instigante a pesquisa, é tudo novo para a gente, tudo que a gente entendia de etnografia está tendo que repensar agora. Felizmente, existe um campo, né, o campo da netnografia, ou da etnografia digital, que nos auxilia muito no estudo desses casos, e a gente está entrando nesse campo com toda a força, mas, assim, o que mais chama a atenção é que a interação com a criança ela é absolutamente secundária. Por quê? Criança de 6 anos, não tem, evidentemente, o seu próprio aparelho, ainda que tivesse, né, seria diferenciada, mas as crianças querem interagir. Do que eu observo, né, da sala de aula que eu estou acompanhando, são os recadinhos que eles mandam, e aí tem que dosar tudo, né? Porque não pode ser um áudio de 10 minutos. Aí mandam vários áudios pequenininhos, por quê? Porque o celular é antigão, só cabe mesmo o WhatsApp, não tem recursos quando tem o celular, o pacote de dados não é suficiente para você conectar nada, então tudo se resume a mandar áudios pelo WhatsApp. Então, assim, tudo isso, como é que eu diria, afeta e define e condiciona os modos de interagir durante o ensino remoto. Esse é um dos pontos que a gente vai analisar na pesquisa. Todo o processo interacional, porque a gente acredita que, compreendendo esse processo interacional a fundo, a gente vai conseguir entender melhor o que aconteceu, o que está acontecendo, e que espero que no ano que vem a gente já não esteja mais no ensino remoto, assim. Mas é muito fascinante, porque o trabalho delas é dobrado, fora toda a preparação de vídeos e de áudios, né? Eu vejo o suporte que a Clotilde está tendo do filho dela, de 15 anos, que faz todos os áudios bonitinhos, são criança pequena, não pode ser um áudio qualquer, tem que estar atento ao lúdico e tal. Então, assim, é fascinante ver, e ao mesmo tempo é angustiante ver também. A Delma falou coisa muito legal sobre a importância de não perder o vínculo, a relação com a escola. E, ao mesmo tempo, a gente viveu o quê? O fechamento desse espaço, o fechamento da escola. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que existe uma tensão secular da família e da escola. Então, como é que fica, assim, no dia a dia,
esses embates, assim, entre esses dois espaços, a escola e a família, que estão precisando, assim, interagir com novas referências, ou seja, digitais? É uma pergunta aqui para a gente. Vanessa, eu acho que tu falas um termo aí que é chave, tá? Essa questão do espaço. Hoje a gente não tem mais esse espaço delimitado. Aqui é a minha casa, aqui é meu ambiente, momento que não é de trabalho. Então a escola invadiu, a gente comenta lá muito no nosso grupo de pesquisa, né, que a escola invadiu o espaço privado da casa do professor e das famílias, né? Então tudo isso a gente está numa primeira fase da pesquisa, que é uma fase de um survey, né, que é um amplo questionário. Em breve, no próximo mês, a gente vai entrar para entender essa questão mais micro, né? Conversar com as professoras, pensar exatamente, entender exatamente como que está sendo essa nova reconfiguração, né? E não existe uma única resposta para isso, até porque são famílias que têm contextos completamente diferentes, né? As colegas colocaram aí que algumas estão fazendo assim um exercício enorme para conseguir manter em dia a questão da atividade, de receber, de passar para o filho, enfim. Né? Mas a gente não pode esquecer também que, junto com tudo isso, nós estamos ainda vivendo um momento muito tenso de pandemia, né? Então, também essas questões afetam todas nós, né? E as crianças também estão sendo afetadas. Então, não podemos pensar, né, a gente tem discutido muito informações de professores, continuado, então a gente vê assim, uma angústia num primeiro momento de fazer o que se fazia numa aula presencial dentro deste contexto de ensino remoto. Isso não é possível. E não é possível e não tem que se sentir culpado, porque no início uma questão da culpa estava muito presente, né? A culpa do professor que não estava conseguindo, a culpa da criança que não estava aprendendo, a culpa da família que não estava dando conta. Então, nós temos que também mudar uma perspectiva, né? Não dá para adaptar uma situação de sala de aula convencional, tradicional que a gente tem, né, com todos os problemas que ela tem, né, e eu acho que esse momento inicial também, no início, né, da pandemia, veio muito à tona a importância do professor alfabetizador, a importância da sala de aula, né, que no momento que a casa vira sala de aula, também se passa a reconhecer novamente, né, mais ainda, o papel que tem a escola na vida das crianças, na vida das famílias, na vida da comunidade como um todo, né? E quando essa questão te é tirada por forças maiores, digamos assim, né? Que é uma pandemia mundial, não é uma cidade, não é uma escola, não é um contexto, é algo que atinge o mundo inteiro, digamos assim, né? E nós temos participado também de debates com outros alfabetizadores de outros países, e a gente vê que essas angústias de como dar conta de uma aprendizagem, de como dar conta de não perder a especificidade do ensino neste contexto, ele não é uma característica do Brasil, não é uma característica nossa, né? Então, os professores vêm se reinventando muito. Então, eu queria aproveitar e perguntar, então, para a Clotilde e para a Rosilene, o que mudou nas atividades de alfabetização, digamos assim? Vocês adaptaram o quê e como? Assim, quais são os principais, quais são as fontes de apoio que vocês utilizam para trabalhar as atividades específicas de alfabetização, né? Eu fico imaginando, será que continuam com a literatura infantil ou não? Eu queria saber um pouco mais de detalhes, porque eu sei que vocês têm muitos detalhes para contar, né? E a gente poder discutir um pouco isso, né? Em função do que a Gabriela fala, né? Quer dizer, quais são as especificidades do trabalho com a alfabetização que vocês enxergam nesse momento da pandemia, né? Nesse momento do ensino remoto? Eu sei que há diferenças na orientação dos gestores, né? Entre o trabalho de Rosilene e de Clotilde. Eu queria que vocês contassem isso para a gente, porque isso é muito interessante, assim. Saber disso é importante. Bom, estou com isso aqui. Nós trabalhamos dessa forma. Primeiro, a gente tem os planejamentos virtuais, né, as formações na semana virtual que a gente formou, e 2 vezes por semana na escola, né?
Dentro das salas virtuais, as formadoras da SME sempre mantém lá assim, os estudos em casa, a apostila que a gente pode utilizar para fazer nossos planejamentos dentro do mapeamento alinhado da BNCC. Mas, atrás a isso, eles também sugeriram a literatura infantil, coisa que eu já estava fazendo por conta da pesquisa, foi a sugestão do grupo, e nós confeccionamos isso para os alunos que não têm acesso à internet, porque os que têm acesso à internet, a gente disponibiliza livros em PDF, vídeos de contação de história, e muitas outras possibilidades que eu já tenho aqui para quem tem a internet. Para os que não têm acesso, a gente produziu sacolinhas com literais, colocando livros, os cadernos com roteiro básico, para que fosse encaminhado para a casa dos alunos pelos monitores, porque ele é quem nosso ponto de ligação. Os monitores é quem levam as atividades impressas para as localidades. Todas as rotas que ele tem, que a Joelma Cardoso assiste, eles quem levam. Então, esse foi das preocupações que a gente sempre tinha. O que fazer com os alunos que não têm acesso? Porque ficar só naquela atividade de uma folha de alfabetização, de uma atividade só por si só, a gente chega muito pouco. Então, nós mandamos os livros dados para casa, os projetos, e, através disso, a gente colocou a literatura infantil, que foi uma sugestão do grupo que eu estou passando na pesquisa. E lá eles vão uma vez por semana, deixam o livro, a criança, alguém da família, serve como escriba para ler para eles, e eles, com as palavras deles, realizar a contação e responder o roteiro que está no caderno para a gente. Aí a gente tem a primeira semana que a gente começou, porque tudo é novo para a gente, né? A gente tem que ter mais tempo para fazer as coisas, organizar. Então, é isso. E os planejamentos virtuais que a gente tem, as formações, as conferências, porque a Secretaria da SME, as formadoras, elas acompanham todo o processo. Né? Então, isso quer dizer que vocês tiraram os livros da escola, não é isso? Das caixas. Das bibliotecas que estavam encaixotados nas bibliotecas da escola e tiraram agora sacolinhas para levar para as crianças, não é isso? Isso para os que não têm acesso. E para os remotos, como já expliquei, a gente tem todos os dias, como você acompanha, histórias de quem, aqueles meninos que gostam de contar história, aquelas coisas bem lúdicas que a gente envia. E esses são para... E você acha que isso está tendo um impacto assim, no retorno das crianças com essa linguagem da literatura infantil? Assim, melhorou em relação ao grupo remoto, porque eles mandam áudio recontando com as suas palavras a historinha que a gente coloca lá no grupo, mesmo que eu passe um roteiro no grupo, eles mesmo me enviam, seja uma leitura com eles mesmos, que não sabe contar, ler algum trecho da atividade do livro, da contação da história, e a gente, assim, tem vivido um dia muito bons em relação a isso aí, muito importante, essa questão da literatura. Mas vou frisar que isso acontecia quando a gente não estava nas aulas presenciais, sempre existiu literatura infantil nas escolas. Mas agora, com a pandemia, isso mudou um pouco. Então, a gente teve essa sacada de fazer esse projeto de literatura em casa, onde mas a coordenadora fica enviando essas atividades para os alunos. E está sendo muito proveitoso, porque os dados e contações são bem ricos. E Rosilene? Então, vou começar falando, então, da questão da literatura. Na nossa escola, né, tem uma professora que é responsável pelo uso da biblioteca. Então, ela trabalha essa área de literatura. Fica sob responsabilidade dela indicar os livros, trabalhar com as crianças, né, tudo a literatura. No que diz respeito à alfabetização especificamente, nós usamos a apostila que foi disponibilizada pelo Estado. Que nós trabalhamos são as atividades que estão neste material. No PET 1 e 2, nós trabalhamos 2 conteúdos, matemática e português, o que estava no PET. Então, quando tinha menos conteúdo, né, PET 1 e PET 2, nós podíamos elaborar atividades complementares e mandar para as crianças. Mas essas atividades complementares tinham que estar de acordo com o conteúdo do PET. Então, nós aproveitávamos essas atividades para tentar, né, colocar a leitura, né, para eles pudessem ler um pouco mais, e além daquelas atividades que estavam no PET.
Aí, então, eu e a outra professora do primeiro ano, somos duas, né? Nós pensamos em um livro que trabalhasse todas as letras, que traria textos, palavras, atividades que eles pudessem, né, ter a oportunidade de estar conhecendo alguma coisa além do que, principalmente, o contato com o texto. Então, em um momento aqui, foi permitido que nós mandássemos para casa os livros didáticos. Aí nós aproveitamos esse momento, fomos até a escola e mandamos junto esse material que nós tínhamos pensado, como uma forma de levar um pouco mais de leitura. Aí esse material foi. E nós começamos a trabalhar com esse material, né, para auxiliar no processo de alfabetização. Aí nós mandamos áudios, orientando as mães como que seria esse trabalho. Seria feito uma letrinha por semana, referente a essa letrinha vinha um texto, vinha algumas atividades, vinha leitura de palavras, e orientamos as mães como fazer isso. Aí começamos. Só que no PET 3, além dos conteúdos de português e matemática, vieram também geografia, história, ciências. E aí as mães acharam que ficaria muito pesado para as crianças estar fazendo todas essas atividades do PET, mais o material, né, complementar que nós tínhamos elaborado e enviado para casa. Então, para que não sobrecarregasse as crianças, e tendo como base e como, né, obrigação de realizar as atividades do PET, nós optamos ficar, né, optamos não, nós tínhamos que ficar com o PET, porque o PET é a base, é o que vai comprovar a carga horária do aluno. Então, nós paramos de usar esse material que nós enviamos para casa e ficamos só com o material do PET. Aí, esta semana, né, agora nós retomamos esse trabalho, mas não vai dar continuidade, vai ser só essa semana, enquanto está sendo distribuído o material do Estado, porque na semana que vem nós retomamos o trabalho com o PET. Então, esse material que a gente pensou com um pouco mais de leitura para eles, a gente vai ter que deixar outra vez, esperar um outro momento que a gente possa outra vez voltar com esse material. Então, aí que eu acho que é a interferência que eu vejo de forma muito negativa do governo do Estado de Minas Gerais na prática docente. Estou falando isso porque assim, já tenho um conhecimento mais aprofundado, né, do que está acontecendo, e esse material que o governo do Estado preparou, sabe-se lá por quem, certamente não, com certeza não foram os docentes que prepararam, nem as docentes, é um material que veio pronto, né, que enquadra o professor e ele tem que simplesmente seguir, como se fosse um papagaio de pirata, atividades de alfabetização, de ensino da leitura e da escrita, da matemática, de todos os conteúdos escolares, sem que ele tenha o direito de ser sujeito da sua própria prática pedagógica, de formular um planejamento de atividades que ele, conhecedor que é das suas crianças, dos seus alunos, sabe que poderiam ser as mais adequadas, as que dariam o melhor resultado no trabalho remoto. Como a Rosilene coloca, quer dizer, ela é obrigada a seguir o material do PET e, em algum momento, raramente ela consegue inserir, né, enxertar as atividades que ela realmente acredita que seriam as atividades. Ou seja, eu considero que, com isso, as crianças do Estado de Minas Gerais que estão nas escolas estaduais e mesmo aquelas escolas municipais que estão seguindo esse material do Estado, estão tendo um prejuízo do ponto de vista do currículo que está sendo desenvolvido ou das atividades que estão sendo desenvolvidas no ensino remoto. Por quê? Porque retirou do professor toda a condição de ser o agente da sua própria prática, no caso da escola lá da zona rural do sertão do Araripe, que a gente está vendo o relato aqui através da Clotildes, deu-se o contrário. Elas se reúnem para planejar com a coordenação. Elas têm total autonomia de propor as atividades que acham que são mais adequadas, considerando quem tem acesso ao ensino remoto pela tecnologia, quem não tem acesso somente através da atividade impressa. Então, é um diferencial muito grande o papel do gestor, né, e do governo nesse processo também. Então, a gente não pode atribuir possíveis prejuízos, inadequações ou consequências negativas ao trabalho da docente. De forma nenhuma, eu estou alertando para isso. Por quê? Porque o docente está inserido numa escola que está inserida numa rede
e que muitas vezes o constrange, o condiciona o que deve acontecer de uma forma ou de outra, né? Enfim, por algum nível de pressão, porque com certeza vocês devem estar, né, no comentário, eu estou aqui até perguntando, devem ter a frequência, né, não só dos alunos, como de vocês mesmos também controlada. Os alunos provavelmente estão passando por situações de avaliação formal, pasmem, né, no processo desse. Então, assim, para a gente perceber que esse negócio é tão complexo, que a educação tem esse nível de complexidade que é aumentado em milhares de escala quando a gente coloca a questão da pandemia e do ensino remoto, né? Em termos dos níveis de interferência positivas e negativas, né? A gente está, talvez, dosando a mão mais aqui na questão negativa, mas tem muitos elementos positivos também, né? Por exemplo, a iniciativa da escola lá do Ceará, da rede municipal, de abrir a biblioteca da escola para tirar os livros. Gente, eu estou falando isso porque isso é muito simbólico no campo da educação, né? Livros, normalmente, são pensados dentro das escolas para ficarem na biblioteca, se possível que a criança não bote a mão, que é para não estragar, que é para não rasgar, entende? Então, assim, os livros que a gente sabe do PNAEC, que foram caixas e caixas de literatura, livros literários de excelente qualidade, também do programa literatura, né, do livro literário para a biblioteca escolar, o PNBE, que não existe mais, a gente sabe que esses livros ficam muitas vezes parados dentro da biblioteca e não circulam. Então, quando eles tomam a decisão de aceitar uma sugestão que a gente deu, porque eles já faziam isso, né, não é? Na verdade, foi uma sugestão que casou com o que já acontecia, né, e os livros chegam aos alunos de alguma forma, é motivo de reconhecimento de que é uma atitude positiva, né? Que ainda que os pais sejam analfabetos, nada impede que eles tenham contato com o livro, sim, que essas crianças tenham contato com o livro, sim, porque não é apenas a decodificação que define o que é a leitura. Existem muitas formas de ler, a criança lê de variadas formas, e o livro de literatura infantil é um instrumento fundamental na sensibilização da criança para a cultura escrita. Então, assim, eu fico muito, talvez até um pouco indignada quando eu vejo esse PET do Estado de Minas Gerais sendo colocado nesses termos pelo governo, pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais, que todo mundo aí sabe o que está acontecendo e a que nós estamos nos referindo. Então, Socorro, e a gente tem até, assim, desde o início, desculpa, Delma, Tá, a gente, desde o início, já tem a gente sabia, né, que poderia criar atividades complementares, poderia fazer coisas diferentes, né, elaborar atividades, né, atrativas, mas só que quando a gente se depara com o PET, né, e a gente que está ali todos os dias em contato com as famílias, a gente sabe, né, que é um retorno das mães, que as crianças não dão conta se a gente mandar tudo que a gente pensa em fazer e elas terem que dar conta de realizar todas as atividades do PET. A gente pode fazer, mas em certo momento a gente é travado pelas atividades do PET. E tempo que você vai ter, né? Quer dizer, se a família já está considerando que são muitas atividades, né? Esse cerceamento, são muitas redes que têm essa preocupação tão grande com a carga horária a ser cumprida. Talvez alguns gestores, por não ter, né, tanta compreensão do que é, né, ensinar, do que é aprender, não pensam no desenvolvimento de capacidades ou habilidades, cumprimento de carga horária, cumprimento de tarefas. Aí o professor vira o tarefeiro, ele precisa fechar aqueles livros, né, em X dias, para dessa forma ele ter o controle do professor e o controle do aluno. No entanto, ao final, pode haver muito mais perdas quando você manda uma série de atividades que a criança acaba não tendo condições de fazer, porque ela não teve o tempo nem a condição de desenvolver determinadas capacidades ou determinadas habilidades, e fica um falseamento apenas para o cumprimento, né, dessas tarefas que o Estado, né, o gestor, ele tomou como medida, né, para tentar mitigar, e acaba gerando muito mais prejuízos. E aí, com isso, eu tenho uma questão aqui que eu gostaria que chegou aqui até nós, que é o seguinte:
no ensino remoto, como seria a criança, né, enquanto participante da sociedade, né? E logo em seguida tem uma outra que fala que o problema vai aumentar mais ainda com o retorno de que algumas redes já estão anunciando, né, de que isso deverá acontecer. Então, essa ânsia tão grande, a gente compreende a ânsia, né? A ansiedade de retornar, né, de cumprir o dever, o gestor precisa cumprir seu dever. No entanto, a gente vê que os epidemiologistas são claros, não pode, ainda não é possível. Isso para o retorno. E em relação à criança, como é que essa criança vai voltar para a sociedade? Eu diria, Railson, assim, no meu ponto de vista, que vai ser necessário, né, para todos nós que somos professores, nós vamos ter que desenvolver uma empatia muito grande, um nível de comprometimento, de cuidado, de resiliência com essa situação do retorno, né, para que essa criança que ficou, de certo modo, afastada dessa interação, para que a gente possa recuperar isso. Eu não vejo uma outra alternativa, e eu vejo mais ainda que os gestores, nós professores, nós precisamos pensar e fazer com que compreendam que não basta ter 800 horas, não basta eu ter 200 dias, não me adianta eu estar com os dias todos lá cumpridos se a minha criança não aprendeu, se eu não oportunizei que a minha criança aprendesse de verdade. Então, nós precisamos sair dessa caixinha fechada de 200, 800 e pensar em outras alternativas, em outras estratégias, porque com essa pandemia, uma coisa eu tenho certeza, muita coisa boa está sendo construída. A Clotilde, a Rosilene e todos os nossos professores do Brasil inteiro estão aí com muita coisa interessante para nos mostrar. Nossa pesquisa, com certeza, não é Socorro e colegas, vai nos trazer muitas informações, muitas alternativas boas para a gente sair dessa situação melhor. Eu queria pegar esse gancho aqui dessa sua fala, porque eu vejo também que, sim, tem a rigidez das instituições, dos governos, mas tem também muita inventividade, porque quando a Rosilene fala para a gente assim, que os pais dizem, não vamos fazer, não está acontecendo. Então, tem sim resistências, tem sim outras práticas sendo feitas no cotidiano, e com certeza essa questão da relação entre família e escola, a gente vai ter muito que pensar sobre isso. Mas antes de dar continuidade, eu gostaria de agradecer aos nossos 550 pessoas que estão aqui acompanhando esse debate, que está maravilhoso. Estamos aqui... Isso mesmo, estamos aqui há 57 minutos e tem muitas perguntas sendo feitas, ao mesmo tempo, muita coisa para ser falada sobre essa pesquisa, sobre as inventividades que acontecem no dia a dia, e agradeço a todo mundo que está aqui assistindo. Vai ficar gravado, você pode vir aqui depois, pode entrar em contato com todos que estão aqui. Em algum momento a pesquisa vai ficar pública, mas, professores, vocês todos os dias estão inventando coisas novas, compartilhem. O projeto Pensar a Educação, Pensar o Brasil tem uma revista que acolhe essas experiências, a Revista Brasileira de Educação Básica. É isso, um recado importante, a gente está passando o tempo todo no chat o link do nosso certificado, as nossas lives têm certificado, é só prestar atenção, subir um pouquinho a barra, que você encontra o nosso perfil lá, distribuindo o link. Mas eu queria falar sobre isso, assim, vamos falar sobre essas inventividades, sobre, apesar de o governo de Minas Gerais, tem coisas sendo feitas, não é, Adelma? O áudio. Então, cada momento em que nós conversamos com colegas professores, a gente se encanta,
né, do quanto eles são criativos, do quanto eles são comprometidos, do quanto os nossos colegas professores são apaixonados pelo que fazem, né? Então, o exemplo que Clotilde traz para a gente, né, que é a Rosilene, né? São duas professoras que nos dão uma amostra e elas refletem todos os professores do Brasil, essa luta que elas têm. Quando a Rosilene diz que fica angustiada, que quer que as coisas aconteçam e que ela não consegue, é justamente essa luta de tentar, né, colocar as suas inventividades e ela ser tolhida por isso. Por outro lado, você vê a Clotilde abrindo os armários, levando os livros de literatura que estavam lá guardados. A Clotilde colocando os trabalhos das crianças numa sacolinha e mandando entregar. A Clotilde mandando a foto do WhatsApp, a Clotilde conversando separado com os pais. Então, isso tudo é criatividade de professor. Eu digo assim, que professor, ele é artista, né, por natureza. E às vezes eu costumo brincar com os meus alunos, eu digo, gente, nós somos palhaço no picadeiro. A gente tem que chegar na sala de aula, passar um batom vermelho e mostrar que você é feliz sendo professor. Cadê seu batom vermelho, Adelma? Estou cobrando nesse momento. Eu queria comentar uma pergunta justamente nessa direção, quer dizer, a pergunta é ao contrário do que você está falando, mas eu quero responder justamente nessa direção, porque alguém perguntou, acho que foi a Andréa Vieira. Isso. Tudo muito complicado, como dar continuidade ao processo de alfabetização, enviando os materiais, vídeos, exercícios de famílias silábicas, seguidamente um atrás do outro. Bom, enfim, a gente sabe que acontece de tudo, as práticas são muito variadas, né? Mas, assim, a nossa pesquisa tem mostrando que não é isso que está acontecendo, está mostrando que não é exatamente assim que está acontecendo. Vídeos e áudios e exercícios fotografados de famílias silábicas um atrás do outro. Não é isso. Tem havido uma grande variedade, né, no formato do que está sendo ofertado, pelo menos nos casos que a gente está acompanhando, e eu tenho, e pela própria pesquisa em rede, né, a pesquisa nacional, com a aplicação do questionário, que já tem quase 14 mil respostas, ali também a gente já vê tendência de que a universidade é dominante no modo de lidar com a questão do desafio do ensino remoto. É dominante em vários sentidos, no uso de diferentes tecnologias, né? No uso de diferentes fontes de recursos, desde o livro didático até atividades que estão na internet, ou então materiais que são compartilhados entre os próprios docentes, né? Materiais que são ofertados pelas redes de ensino, a literatura infantil. Então, assim, eu tenho dificuldades de achar que essa é a realidade, sabe, Andréa? Eu acho que pode ter isso, eventualmente, mas a alfabetização que está sendo ofertada remotamente não se restringe a um conjunto de áudios e de vídeos com exercícios de famílias silábicas. Definitivamente não é isso que a gente está vendo. O que a gente está vendo é os professores tendo de se reinventar, pensar, por exemplo, vou trabalhar com a sílaba? Sim, tem que trabalhar com a sílaba, evidentemente. Mas como eu vou fazer isso se eu não tenho mais aquele presencial, aquele contato para ver como que o aluno está entendendo o conceito de sílaba? Então, eles inventam muitas coisas, há muito trabalho com rima que eu estou observando, né? E aí vem o texto poético, as parlendas, tem muito do que acontecia presencialmente, também acontecendo no ensino remoto, através do audiovisual. Né? A gente ainda não tem aprofundamento para falar disso aqui hoje, mas a gente já tem um bom mapeamento, uma boa fotografia, né, ainda sem aprofundamento, do que os 4 casos que a gente está acompanhando têm nos mostrado. E é isso, quer dizer, a Rosilene lá angustiada porque vem o material pronto, mas ela diz, isso não resolve. Então, ela inventa coisas, ela inventa saídas, ela inventa alternativas de se comunicar com as crianças e de abordar o sistema de escrita, por exemplo, a partir de textos, de historinhas, o próprio reconto oral, né, que é uma coisa que a gente observa em todas as turmas, mesmo na turma da Rosilene, que tem essa coisa do material pronto do Estado, esse reconto oral de histórias lidas ou que elas escutam nos videozinhos que as professoras mandam, é fundamental para o processo de alfabetização.
né? A oralidade ela é constitutiva do processo da alfabetização, não é só a escrita que é constitutiva do processo da alfabetização. Então, a gente vê, por exemplo, na escola da zona rural lá, que a gente acompanha da Clotilde, como é tocante assistir os áudios dos alunos contando as histórias. Ou então, tentando relacionar aquela história que foi lida, como no caso de uma história sobre a avó, né? E aí a gente sugeriu, vai por aqui, pergunta se eles têm avó, para estimular a contação da história oralmente, isso oral, né? E aí a gente recebe alguns alunos falando, olha, a história da avó, deixa eu dizer, eu tenho avó, não, minha avó não mora comigo. Então, assim, tudo isso é um exercício de interação que, embora seja remota, seja assim, mas que, com certeza, vem constituindo, sim, o trabalho remoto de alfabetização. Então, por mais que a gente entenda que a interação é de outra natureza, ela é mais precarizada, evidentemente, né? Mas ela está acontecendo. Também a gente não pode dizer que ela não está acontecendo em nível nenhum. A pesquisa mostra que está acontecendo o ensino remoto e há interação em algum nível com as famílias e com as crianças. Então, eu não acho que está havendo só a repetição. Né? Não. Eu acho que um aspecto importante... Ai, desculpa, Delma. Um aspecto importante da gente colocar, né, observando principalmente a fala essas práticas que a Clotilde nos relata aqui e a Rosilene, que quando a escola e o professor têm autonomia, quando ele está próximo da sua comunidade, quando ele conhece o seu aluno, ele consegue se reinventar, né? Ele pensa na melhor estratégia, porque é do fazer pedagógico do professor partir das necessidades dos seus alunos também, né? Então, a alfabetização ela precisa ir ao encontro daquilo que a criança sabe, daquilo como a criança pode aprender naquele momento. E o que nós observamos aí nas falas é que quando os gestores querem implementar algo, muitas vezes, pelo que me parece da tua fala, Rosilene, desconsiderando completamente e desrespeitando o professor, a criança, as famílias que estão dizendo que não é possível dar conta deste modelo que uma política, enfim, estadual está querendo implementar, né? E desconsiderando quem de fato está ali presente e conhece o professor, né? Então, isso aí é complicadíssimo, assim, e as ações que estão sendo mais efetivas e chegando, de fato, nas crianças e nas famílias são aquelas que as professoras estão, junto com o seu coletivo na escola, né, seja de forma remota ou presencial, quando conseguem se encontrar, acho que agora não tem ninguém se encontrando, né, mas combinam de forma remota, se encontram, eu vejo assim, os professores que a gente acompanha fazem né, e até por nós, trabalhamos demais, né? São encontros para planejamento, para pensar estratégia, encontro com os colegas da mesma, né? Quem trabalha primeiro ano, quem trabalha com segundo ano, com o coordenador pedagógico, com a direção da escola, né? Pensando em alternativas, pensando em possibilidades. E isso, às vezes, a gente vê, né, na mídia, seja onde for, em alguns comentários, que os professores não estão trabalhando, estão de folga. Isso é tão triste, né? Isso aí é um absurdo, é um desconhecimento, né, em relação... É um comentário muito infeliz e de total ignorância do que é ser professor, principalmente professor alfabetizador. E ainda tem, Gabriela... Perdão, posso? Só um pouquinho, só para complementar. Pode ser que ainda tem o celular do professor que estraga, como um dos casos que a gente está acompanhando, porque o professor é obrigado a produzir vídeo, e a gente sabe que não é todo celular que é adequado para vídeo, aí ele produz 1000 vídeos, porque já são muitos dias. Aí estoura. Aí o celular estraga, ele perde todos os dados e fica com dificuldades. E imagina, com o professor, imagine aí, com as famílias, né, das classes populares, que são as famílias atendidas pela maioria das nossas escolas públicas. Mas, Adelma, desculpa, fale. Não, tem uma questão que foi posta aqui na frente, é sobre o emocional do professor, que é justamente um pouco do que Gabriela está falando, e você também traz essa questão, né? Quando estraga o celular do professor, mexe com ele, porque ele vai ficar, meu Deus, como é que eu vou fazer a minha tarefa, como é que eu vou fazer, é a minha ferramenta de trabalho agora, né? Uma das minhas ferramentas. E o emocional do professor, o que eu tenho, assim,
em conversa com colegas, alfabetizadores, com coordenadores pedagógicos da educação básica que conversam conosco, o professor ele está muito, 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 muito cansado, né? Porque ele é professor, mas ele também é pai de aluno, pai e mãe de aluno, e que ele precisa pai, fazer... mãe. Isso, né? Então, a Clotilde, por exemplo, pode já nos ajudar. Você está preparando a aula dos seus alunos, mas tem o seu filho que você precisa ajudar da tarefa lá da escola, que ele também é aluno. Então, o emocional desse professor, que no início, inclusive, Gabriela chamou a atenção, não existe mais o espaço, nem o público e o privado estão aqui entrelaçados de tal maneira que eu não sei mais quando eu sou professora, quando eu sou dona de casa, quando eu sou mãe, quando eu sou mulher, enfim, a gente não sabe, está tudo muito misturado, isso realmente mexe com o emocional. E a Verônica Cardoso fez essa pergunta, como é que fica, né? Eu me pergunto também como é que fica. Eu não vejo uma outra saída. Eu penso assim, que no futuro, quando voltarmos, nós, professores, vamos precisar de ter um apoio mais próximo de nós, né, um apoio psicológico, um grupo, né, que a gente possa conversar com os colegas, trocar nossas angústias, porque emocionalmente os professores estão, sim, bastante abalados por conta desta sobrecarga, por conta do novo, por conta da dúvida de como vai ser daqui quando eu voltar, como é que vão estar minhas crianças, já que eu não tenho retorno, eu vou precisar fazer um diagnóstico dessas crianças, muita coisa eu vou precisar repetir, vou ter que refazer novamente, então é muito para esse Além professor. de ser mulheres, né, Adelma? Serem mulheres, né? A massa de professores da educação básica, anos iniciais e educação infantil é de mulheres que, historicamente, né, dados consolidados da sobrecarga da mulher em qualquer situação. Agora, imagine numa pandemia que é sempre colocada no centro da organização da vida familiar, né? As pesquisas têm indicado, né, isso. Então, agrava-se muito em função disso também. Né? Não deixou de cozinhar, não deixou de ajudar, de cuidar da casa, e tem que fazer vídeos e áudios e preparar milhões de coisas, assim, realmente... E o que eu acho que me entristece mais é ver que ainda não vejo uma valorização desse trabalho. A Gabriela lembrou bem dessa fala infeliz e maldita, né, sobre os funcionários públicos e os professores, especialmente, né, que vêm do governo, mas, assim, é um absurdo não terem nenhum suporte financeiro, inclusive. Para você trabalhar remotamente com tecnologia, você tem que ter internet de ponta. Eu sei que o Clotilde teve que pagar um pacote mais caro para ter acesso. Eu sei que a outra professora do nosso grupo, a Ana Paula, teve que comprar um novo celular, porque o dela definitivamente pagou. E cadê o Zema que não dá celular para os professores? Já sabe que o celular é o principal instrumento de trabalho nesse momento. Quer dizer, então os professores têm que se equipar, né? Tem um problema aí que eu acho que é de relação de trabalho, muito sério, né? Os professores têm que se equipar, né, com recursos tecnológicos, aprender sobre novos aplicativos para mexer com tecnologia. Tudo isso por conta própria. Então, e outra coisa também. É a mais-valia que está acontecendo agora, escancarada. Isso mesmo, Rosilene, fala. E outra coisa também que eu vejo, né, e assim, percebendo isso em conversa no particular com as mães, é que se a gente já tinha alguns problemas antes, né, que o menino tinha isso, precisava de uma ajuda de um psicólogo, psiquiatra, etc., eu acho que agora isso vai se aprofundar muito mais, porque nas conversas com as mães eu vejo que elas estão também muito abaladas e passando isso para as crianças. Elas estão angustiadas, né, se sentindo culpadas, assim como nós, né, de não estar conseguindo avançar, e elas passam isso para as crianças. Em conversa essa semana com uma mãe, né, aí, né, eu já percebi conversa com a mãe direcionada mais para o lado, né, da psicologia, que é a mãe muito abalada, né, de ver que o menino não estava rendendo, não estava conseguindo fazer as atividades. Aí teve um momento que eu escrevi para ela uma mensagem dizendo assim: mas quando você não conseguir fazer as atividades, dá uma desculpa, depois você volta, evita brigar com ele,
Aí eu pensei, falei assim, nossa, mas essa fala acho que não foi legal. Aí falei para ela, não que eu estou dizendo que você briga com seu filho, mas tem hora, tem momentos que a gente perde a paciência. Ela voltou, nossa, Rose, eu brigo sim, brigo muito com ele. E tem dias que a atividade termina assim, eu chorando de um lado e ele do outro. Olha para você. Sabe? Então, assim, a gente percebe que as famílias também estão muito abaladas, né? Nessa angústia de não conseguir avançar. Eu acho que isso depois vai ter um reflexo muito grande quando juntarmos novamente em sala de aula. Eu queria Porque Rosilene, ai, perdão, é só fechando, porque professor, aliás, família, definitivamente, ontem nós conversávamos um pouco sobre isso, não é, Gabriela? Família não é professor, não, né, não tiveram toda uma formação para poder, né, fazer essas didatizações. Então, eles acabam se frustrando porque não conseguem. A criança, por sua vez, não aceita como o professor está ensinando, porque ele quer que a professora, né, que sabe como fazer, e aí dá isso que a Rosilene está, né, nos apresentando. Eu vi aqui nos comentários, quando dá, acompanho aqui no celular, no YouTube, né? E eu vi um comentário que vai, eu acho que assim, bem preocupante, no sentido de que muitos professores não estão tendo tolerância, né? O que fazer com os professores que não têm tolerância quando a atividade das crianças não chegam no momento, né? Então, vendo a fala da Rose, né? O tempo é outro, né? Nós temos que desenvolver, e muitos professores, todos temos que desenvolver, família, criança, pais e professores, principalmente, uma empatia, né? Se dando conta que daqui a pouco a atividade não chegou, não é porque a criança não conseguiu, não fez, né? Ou porque tem N razões, né? De situações que a gente não pode imaginar. Né? Então, nós ouvíamos também eu participei de uma reunião, né, em função dessa pesquisa com as famílias, né? E me tocou muito a fala de uma mãe que disse assim, quando eu me dei conta que eu ia levantar a minha mão para dar um tapa no meu filho, porque ele não estava fazendo a atividade direito, eu parei e pensei, não é por aí. Né? Então, essa mãe se deu conta que ela estava exigindo, além da conta da criança, estava causando um sofrimento. Né? Agora, imagina o que passa na casa de várias pessoas. Então, eu sempre penso assim, é um momento, retomando o que eu já disse, de nós estabelecermos vínculo, de nós trazermos para a cena principal a literatura, a música, a parlenda, né? Outras formas de texto, de leitura, de ler o mundo, de ler a sua situação. Porque, para além de aprender a ler e a escrever as sílabas, as palavras, né? Que isso, se não for agora, no ano que vem, a escola, de alguma forma, vai ter que retomar, né? Quantas aprendizagens estão acontecendo neste momento, né? Que não aquela necessária que a escola tradicionalmente quantifica, né? E, digamos assim, valoriza como o conhecimento, digamos assim, legitimado. É importante puxar esse, Gabriela, para não ficar parecendo também que só existe angústia, dor e sofrimento. Sim, tudo isso é verdade, né? Somos todos humanos, os professores estão vivendo, sim, uma situação de muito desafiante, né? A própria pandemia, o risco, né, à saúde, tudo isso angustia demais. Mas eu acho que tem muito aprendizado acontecendo de todas as formas, assim, né? Essas, como eu falava no início, assim, aprender a interagir de uma outra forma, né? A gente mesmo, né? Aqui estamos nos encontrando através dos nossos computadores, né? E da tecnologia, é um aprendizado constante, cotidiano, né? Então, o mundo virtual parece que se torna um mundo até concreto, né? Porque a gente agora, né, eu brinco muito, gente, nem abro mais a geladeira, porque pode ter um link lá dentro. Porque, assim, diariamente a gente está em contato com as pessoas, né? A gente que trabalha com educação, como
nós e a Rosilene, a Clotilde, a educação básica toda. E a gente não deixou de interagir. Então, alguma forma de interação a gente está construindo, mas ela é nova, ela é muito nova, ela traz desgaste físico, a gente tem que estar ligada numa tela, ficando atento aos mínimos detalhes, né? Ou então, se é o áudio, a gente tem que estar atento. Então, isso é um aprendizado muito grande, mas eu acho que uma das coisas que a gente vai levar de aprendizado grande é que a gente fez tudo para manter o vínculo das crianças com a escola. Né? Que a escola não é o espaço físico, a escola é muito mais do que... Aliás, espaço físico passa a ser um mero detalhe do conceito de escola que a gente tem nesse momento. Escola é interação, professor... Nesse momento, escola é interação, professoras, famílias, crianças, ainda que não seja uma interação simétrica e nem síncrona, né? É um aprendizado. Por quê? Porque estamos aprendendo a interagir. Por exemplo, eu vejo a Rosilene e a Clotilde. Como é que a gente fala com uma criança só pelo áudio? Uma criança de 6 anos. Vocês imaginam? Tudo isso é um aprendizado. Como é que eu faço um vídeo para uma criança que está se alfabetizando? Como é que eu digo isso, né? Que não é presencialmente? A criança vai... Hoje a Clotilde me mandou para o grupo nosso da pesquisa um negócio que eu até ri. Ela falou assim, eu não tenho uma cara talvez tão atraente, então eu resolvi aprendi a fazer um avatar de mim mesma para produzir vídeos para as crianças, porque elas vão se interessar. Vocês imaginam assim, a riqueza? Isso a gente está falando de casa, mas eu imagino que isso é no Brasil todo, assim, as professoras que trabalham com crianças preocupadas com garantir o mínimo de ludicidade, que a gente sabe que é inerente, né, a uma relação de uma professora com uma criança, né, que trabalha com criança. Ela está preocupada com a questão da ludicidade, né, com a questão das várias linguagens. Eu não sei se eu estou romantizando muito, mas assim, eu tenho a percepção hoje de que, assim, há 5 meses eu não diria isso, mas hoje eu digo assim com mais clareza de que realmente muita coisa está acontecendo. E nem tudo é negativo, aliás, tem muita coisa positiva, e que eu acho que cabe a gente, quando voltar para o presencial, nunca esquecer. Porque o presencial que vai acontecer no Brasil a partir do ano que vem, digamos assim, né, se for no ano que vem, ele é um presencial decorrente do que foi possível construir no ensino remoto. Então, não dá para separar. Agora encerra tudo que é do ensino remoto e agora é a vida presencial, é o normal de antes. Não é. Né? A interação que foi feita por essas formas de recursos tecnológicos, ela vai, de certo modo, constituir o que vai acontecer no ensino presencial. Né? As relações vão ser reconstruídas a partir daí. Então, por isso, eu queria mais uma vez dizer que eu acho que eu fico muito feliz que a gente tenha, né, topado fazer essa pesquisa, que é um grande esforço, porque é uma resposta que a gente vai dar para a pandemia, para a história da pandemia. Né? Então, estudar a pandemia não é estudar somente o vírus, é estudar tudo. Verdade. Doutor, só para complementar o que eu falar aí, o que a gente vai ter de aprendizado é só mais a família mais próxima uma das outras. A criança mais na família, que antes a escola fazia esse papel, né? E agora a família está fazendo. Porque antes a escola não tinha isso. Era muito difícil encontrar a família na escola. E hoje, com essa pandemia, houve esse aprendizado. As crianças estão mais próximas, as famílias se reúnem mais. Então, isso é um aprendizado para a gente. Olha que bacana. Eu também acredito. A relação família-escola, que sempre foi fragilizada, sempre foi objeto de 500 pesquisas na área da educação, agora tem um outro componente, né, que a Clotilde não tinha adeitado para isso, mas é verdade. Passa-se a uma outra relação família-escola. Né? Eu também acredito que justamente a família, talvez por essa experiência que está passando, né, de precisar trabalhar, né, de ensinar o seu filho, ela também vai olhar o professor com outros olhos. Eu acho que o professor vai ser um pouco mais valorizado, um pouco mais respeitado, né? Porque socialmente a nossa profissão não é uma profissão que é reconhecida, valorizada, então já foi, né? Hoje não é tanto. Eu acredito que isso vai ser um ganho que nós vamos ter, né? De termos um olhar, né, ressignificado para a nossa profissão. Concordo plenamente. Afinal de contas, é um outro tempo,
e, enfim, também novas interações. Bom, pessoal, estamos caminhando para os nossos minutinhos finais. A nossa live tem um horário fixo assim para terminar, e eu gostaria de abrir para que a gente falasse um pouquinho, algumas palavras finais. Eu penso que nós já fomos assim delimitando algumas coisas, principalmente na fala da Gabriela e da Socorro, a partir dessas experiências que a gente foi conversando aqui, mas eu gostaria que, enfim, nos despedíssemos, falássemos também um pouquinho sobre os nossos pertencimentos, e, enfim, convidássemos essas quase 600 pessoas que estão agora online, porque ao longo dessa 1h30 passaram várias pessoas. Passou muito rápido essa 1h30, hein, Vanessa? Passou muito rápido essa 1h30. Eu quero em um minutinho dizer o seguinte, pegando a fala da Socorro, que, né, talvez estivesse muito idealista, né, em relação ao trabalho do professor. Nós estamos agora no nosso grupo de estudo, alfabetização e letramento, o GEALI, com uma ação, aproveitando esse mês, que é o mês que se comemora o Dia do Alfabetizador. Então, nós estamos trazendo a voz desses alfabetizadores para falar em um minuto o que é alfabetizar. Então, cada vídeo que a gente assiste, tá, dá vontade, às vezes, a gente se emociona, às vezes dá vontade de chorar, para ver, mesmo com toda essa situação que estamos vivendo, o professor alfabetizador tem um amor por aquilo que faz, claro que tem a sua formação, o seu conhecimento, né? Mas essa afetividade, esse amor pelos alunos, pela profissão, pela possibilidade de ver o seu aluno escrevendo, aprendendo e ser um agente, né, nisso que faz ele continuar trabalhando. Então, eu acho que tu não estás idealizando uma situação, né, que a gente imagina. As falas das professoras e da Rose e da Clotildes aqui também mostram isso, né? E convido vocês a conhecer a nossa página no Facebook e ouvirem a voz dessas professoras, né? Muito obrigada aí pela participação. Pela oportunidade de estar aqui hoje. Eu quero aproveitar para fazer um convite muito especial, antes parabenizar, em nome da Associação Brasileira de Alfabetizadores, a todos os alfabetizadores do Brasil, em nome de toda esse coletivo que é a ABALF, né, o nosso presidente, o professor Lorival, em nome dele também a gente fala aqui, que esses 600 que estão nos vendo, que possam multiplicar, visitar a página, visitar a revista da ABALF, venham se associar. Logo em breve nós já vamos ter a página também do evento, do nosso 5º Combalf. Sintam-se já parte desse Combalf também. A página está com uma cara nova, ela tem um espaço exclusivo para o alfabetizador. Lá nós estamos com um plano de colocar uma série de questões que são de interesse do alfabetizador. E muito obrigada pela oportunidade também. Foi um prazer enorme. Obrigada. Clotilde e Rosilene, querem falar palavras finais? Eu gostaria de agradecer, né, primeiramente, né, a escola, a qual faço parte, né, que a todo momento nos incentiva, né, apesar, né, da gente ter o PET, né, para seguir, mas todo o tempo está nos empurrando, querendo que a gente faça coisas novas. Agradeço muito a direção, a nossa supervisora, que está ali nesse trabalho junto ali com a gente o tempo todo. Gostaria também de agradecer vocês pela oportunidade de estar aqui participando dessa conversa. Muito obrigada a todas vocês. Gostaria de agradecer a todos vocês pelo convite, a minha escola João Cardoso, eu mando um abraço para todos os funcionários e professores que lá estão, que pelo convite que me foi ofertado. Para mim foi um aprendizado, mais coisas novas virão por aí. Só tenho mais a agradecer e desejar tudo de bom para vocês. Bom, eu também me despeço dizendo que foi uma tarde muito interessante, assim, muito bacana. Eu gostei muito de termos nos reunido, né? Agradeço muito que todas atenderam ao nosso convite, né? Do GPALI e do Pensar ao Vivo, que é uma página bacanérrima, né? O convite do Luciano, da Vanessa.
da Yolanda, não lembro o nome, acho que do Matheus, são tantos do Pensar. Muito obrigada, espaço importante. E, fundamentalmente, agradecer aos nossos parceiros da alfabetização em rede, uma grande rede com praticamente 100 pesquisadores envolvidos direta e indiretamente na pesquisa, em 18 estados brasileiros, 29 universidades. Não é pouca coisa, a gente está em plena pandemia tentando fazer um trabalho de compreender o que está acontecendo com o ensino remoto na alfabetização, né? A Gabriela, eu vi que divulgou o nosso link, né? Se tiver professores que ainda não responderam, por gentileza, responda, o questionário ainda está aberto, agora em setembro, e agradecer aos nossos parceiros do GPALI também, que é um grupo que me dá suporte, o grupo que já tem 14 anos de pesquisas na área da alfabetização e que eu tenho grandes parceiros lá na UFPE e principalmente aqui na UFSJ. Foi muito bom e tudo isso só é possível porque a gente tem muita gente dando suporte para o que a gente faz. Estou muito grata a todos e principalmente às professoras alfabetizadoras que nos acompanham nessa live. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigada a todos. Foi uma honra estar aqui nesse lugar, dividindo essa mediação com a Socorro. A gente costuma falar que somos anfitriões e a gente, enfim, acolher, trazer, conversar. Foi muito legal. Tantas frases importantes que vocês falaram aqui, que o tempo é outro, que é importante manter a relação com a escola, coisas que a gente vai guardar aqui também na nossa prática dentro do Pensar Educação, Pensar o Brasil. Bom, a live está disponível, tem certificado, e quarta-feira de vem nós estamos de volta com um novo debate, com uma nova conversa, com novos convidados. É isso, até mais, boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite. Encerrou lá? Vou esperar aqui, talvez.